Nós temos armas espirituais. O nome de Jesus é uma arma. O louvor e a adoração são uma arma. Saber quem você é em Cristo também é uma arma. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estamos felizes por estar conosco hoje e acredito que o que vou ensinar hoje vai ajudar você. Na verdade, eu não consigo pensar em ninguém que não precise ouvir ensinamento sobre esse assunto. Eu vou falar hoje, nos próximos 2 dias, sobre nossos pensamentos e principalmente como ter certos pensamentos de propósito para ajudar a renovar sua mente, para que você veja assim a vida de uma maneira bem diferente. Os nossos pensamentos são muito, muito poderosos. Eles não se transformam apenas em palavras e emoções, mas também se transformam em nossas ações. Não há nenhuma ação que nós tomemos que não tenha estado primeiro em nossa mente. E a maioria das pessoas, como eu fui por muitos anos, eu achava que não podia fazer nada sobre eles, sabe? Nunca me ocorreu que eu pudesse mudá-los, ou mesmo controlá-los, ou escolhê-los. Eu só pensava, eu não pensava sobre isso. Tudo que havia na minha cabeça era o que eu pensava. E pela palavra de Deus e de outros bons materiais de leitura cristã, eu descobri que o diabo tem acesso à nossa mente. Ele não pode ler nossa mente, mas acho que ele pode ver pela linguagem corporal que está na nossa mente, sabe? Então, às vezes, se você está preocupado, seu corpo vai mostrar isso de alguma forma ou maneira. Ele vai despejar todo tipo de pensamento em sua cabeça sobre o quão terrível a situação será e o campo de batalha que nós lutamos, estamos em guerra. Satanás é inimigo de Deus, então ele é nosso inimigo e tenta nos controlar colocando pensamentos em nossa mente que são o oposto da palavra de Deus. Assim, em Provérbios 23:7, a Bíblia nos diz que como o homem pensa, assim ele é. Ou numa outra tradução, assim se torna. Eu gosto de dizer assim, para onde a mente vai, o homem a segue. E há um exemplo simples que eu uso. Se você pensar em uma sobremesa que você ama por tempo suficiente, é mais que provável que vai sair e comprar. Pode até chegar ao ponto de se arrumar e entrar no seu carro e buscar. Isso é o quanto nossos pensamentos podem nos afetar, pressionar e nos levar a querer fazer coisas. Então você pode imaginar alguns dos pensamentos que as pessoas têm, como se alguém te machuca. Você pode estar indo muito bem, acha que conseguiu vencer através do perdão e está tudo bem porque você já conseguiu perdoar. Mas o diabo te lembra daquilo, então, se você mantiver esse pensamento e meditar no que fizeram com você por algumas horas, logo você estará bravo de novo e talvez querendo se vingar ou falar deles de uma maneira indelicada, quando antes você estava se saindo tão bem. Então, o que quer que esteja em nossa mente é muito, muito importante. E a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente. Agora, eu vou falar especificamente sobre algo que eu chamo de pensamentos de poder, que é você apenas pensar coisas de propósito. De novo e de novo, o que é a meditação? Meditar significa pensar em algo várias vezes, até mesmo balbuciando, silenciosamente sob a respiração ou falar em voz alta. Isso ajuda a renovar a sua mente. E assim a Bíblia nos diz para nos vermos em Cristo. E que se nós tivermos fé nele, receberemos a mesma coisa que ele recebeu. Ele mereceu, nós recebemos. Mas isso sempre vem através da fé. Bem, para mim, eu não sei, eu acho que 1 milhão de vezes eu tive que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você pode elaborar coisas assim e dizer, eu não sou culpado. Quando o diabo me diz que eu sou culpado depois de me arrepender, ele é mentiroso.
O diabo é mentiroso, não faz nada além de mentir. A palavra de Deus diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, enquanto você ouve esses 12 que eu não vou conseguir ensinar sobre todos, apenas vou começar dizendo quais são, mas ao meditar sobre eles, digamos que você tenha meditado por um mês sobre eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então o próximo será eu não temerei. E quando o segundo mês chegar e você estiver meditando nas coisas em relação ao medo, você também vai se lembrar eu sou a justiça de Deus em Cristo. E assim você vai trazer isso à tona. E se você não tiver nenhuma experiência com isso que estou dizendo, é absolutamente a verdade. Quando sua mente muda, seu comportamento muda. E quanto mais pensamos como Deus pensa, mais felizes nós somos. E mais pacíficos também. As pessoas erram achando que o dinheiro as fará felizes, que as posses as farão felizes, que posições de poder as farão felizes, mas na verdade, essa é a primeira coisa que a Bíblia diz, é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, até que você tenha paz com Deus, saiba quem é em Cristo e eu sempre sentia que Deus estava bravo comigo. Um vago sentimento de que Deus estava bravo comigo. Sempre havia algo que eu tinha feito e Deus estava bravo comigo. Mas sabe, Jesus ouviu o Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então, novamente, quando ele estava no Monte da Transfiguração, uma voz veio do céu: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Bem, precisamos ser capazes de ouvir coisas assim também. E imediatamente o inimigo diz a você: bem, Deus não está satisfeito com você, e começa a te lembrar de coisas que você fez. Então é aí que precisa abrir a boca e dizer: eu fui perdoado. Eu me arrependi disso e fui perdoado. Então os pensamentos de poder são: eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu não vou temer, eu posso fazer o que preciso fazer na vida. Isso é muito grande porque quando entram em alguns ensinos sobre isso, há tantas coisas que pensamos: bem, eu não aguento mais isso, eu não posso mais fazer isso. É demais, eu não consigo mais fazer isso. Ou quando talvez as oportunidades surgem e Deus quer que você vá fazer algo e você diz: não, eu não posso fazer isso. Nós não somos os primeiros a ser assim. Gideão foi assim, sabe? Houve muitas pessoas na Bíblia que eram assim. Mas a Bíblia diz que nós podemos fazer todas as coisas através de Cristo que nos fortalece. Agora, não podemos fazer tudo o que queremos fazer, mas qualquer coisa que Deus nos diga em sua palavra para fazer, podemos fazer. Ele não vai nos dizer para fazer algo e depois ficar rindo porque fomos incapazes e não conseguimos fazer. Então essa tem sido uma das coisas que tem me ajudado a entender que qualquer coisa que Deus me mande fazer, qualquer coisa eu posso fazer. Não posso fazer sem Ele e Ele não vai fazer tudo por mim. Então há uma parceria que nós formamos e eu estou constantemente pedindo ajuda. Eu sempre tenho uma atitude positiva. Eu prontamente obedeço a Deus. Não tomo decisões baseadas em sentimentos. Eu sou muito generosa, eu amo ofertar. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Eu trato as pessoas como gostaria de ser tratada. Eu amo as pessoas. Eu amo a minha vida e tudo o que eu faço. Não podemos desfrutar só o estou de férias, é sexta-feira, não preciso trabalhar neste fim de semana, mas você pode desfrutar de limpar a casa, pode desfrutar de ir ao supermercado, porque nossa alegria está em Cristo, não no que fazemos. E assim se lembrarmos que Ele está conosco e que podemos falar com Ele, não importa o que estejamos fazendo, isso nos dará alegria. Deus supre todas as minhas necessidades abundantemente. Há tantas pessoas que sofrem terrivelmente com medo de nunca ter o bastante. Elas têm medo de não ter o suficiente quando se aposentarem, medo de perder o emprego, elas estão, sabe, sempre com medo de que suas necessidades não sejam supridas, mas Deus nos promete em toda a sua palavra que Ele nunca vai nos deixar ou abandonar e suprir as nossas necessidades. Então o último é, eu não acho que seja realmente um deles no livro, mas adicionei aqui porque acho que é importante, sou rápida em perdoar. Porque, sabe, isso se tornou um grande problema no mundo. E, sinceramente, eu creio que tem mais pessoas com raiva do que aquelas que não estão. E quer saber? A Bíblia nos diz que este ser um dos sinais
do fim dos tempos, em Mateus 24, diz que muitos ficarão ofendidos e que o amor do grande corpo, que é o corpo de Cristo, se esfriará por causa da maldade e iniquidade multiplicadas na terra. Então, quando colocamos nossa mente em tudo de errado que está acontecendo e tudo de errado que as pessoas estão fazendo, nós precisamos manter a nossa mente em amar as pessoas. Essa é a principal coisa que Jesus ordenou que façamos. Isto eu ordeno a vocês, que amem uns aos outros. É isso que lhes ordeno, que amem uns aos outros. Um novo mandamento dou a vocês, que amem uns aos outros assim como eu os amei. Nisso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. Então, vamos parar por aqui dando um tempo, principalmente para o nosso público da TV, dando um tempo para você pensar. Quero perguntar, com quem você está bravo? Será que vale mesmo a pena? Eles podem estar se divertindo e você está infeliz porque está com raiva e sua raiva não vai mudar nada. Então, você poderia fazer o que a Bíblia diz e começar a orar por eles, perdoá-los e começar a orar por eles e entender que pessoas feridas ferem pessoas. A maioria das pessoas que nos ferem não acordam de manhã e dizem: quero ver o quão miserável eu consigo deixar a Joyce hoje. Só estão agindo a partir de suas próprias dores e misérias e muitas vezes nem sabem o que estão fazendo. Então, pensamentos. Nós podemos fazer e nós podemos ter o que Deus disse que podemos fazer e que podemos ter. E Ele não faz acepção de pessoas, isso não é só para você, e não é só para você, ou para você aí atrás, nem só para você ali, ou só para mim, é para todos que quiserem fazer a vontade dEle. Todos podem ter as promessas de Deus. O que isso significa? Se você está disposto a fazer a sua parte, a parte que Ele te dá, que é acreditar e ser realmente obediente a Deus, amar as pessoas e ofertar. O amor de Deus por nós não é baseado na nossa obediência, mas Jesus disse: se você me ama, você me obedecerá. Ele não disse: se você me obedecer, vou te amar. Ele já tomou uma decisão sobre isso. E essa é uma das coisas que você precisa meditar. Deus me ama. Deus me ama. Ele me ama. Ele me ama. Deus me ama. Todos os dias, se você tem um problema com isso e não tem certeza que Deus te ama, vá se olhar no espelho e diga umas 10 vezes: Deus, Ele me ama. Deus me ama. Deus me ama. Colossenses 3:2 nos diz para definir nossa mente e mantê-la definida. O que é interessante? Sabe, você pode, depois desse ensino hoje, você talvez saia muito bem por cerca de 1 hora, mas não é apenas 1 hora fazendo tudo certo que muda a nossa vida, é fazer isso consistentemente, de novo e de novo e de novo e de novo. E estou pessoalmente feliz por ter tido 45 anos de estudo da Palavra de Deus. E posso dizer àqueles que são mais jovens no Senhor, se você está neste lugar ou assistindo no seu computador ou TV, ou mesmo ouvindo em algum dispositivo, que isso é muito desafiador no começo, mas fica cada vez mais fácil. Eu posso te garantir, sabe? Eu tive muita dificuldade em permanecer em paz no início, porque eu tinha crescido numa zona de guerra e tudo que eu conhecia era muito tumulto. Se não houvesse nada acontecendo, eu ficava feliz em começar algo. Mas a paz agora é o meu modo normal de vida. Paro e penso, não vale a pena me chatear com isso? Me espanta as coisas com as quais costumava ficar com raiva, que agora não me incomodam em nada. E então Colossenses 3:2 diz: defina sua mente e mantenha definida nas coisas lá do alto, nas coisas superiores. Agora veja, isso não significa que você tenha que sentar e pensar no céu o tempo todo. Basicamente significa pensar a respeito das coisas que Deus pensaria, sobre as quais Jesus pensou. Significa realmente pensar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nossa mente deve ser renovada. Quando nascemos de novo, ganhamos um novo coração e um novo espírito. Mas não recebemos um novo corpo. Se você estava 20 quilos acima do peso antes de ser salvo, vai continuar com 20 quilos acima do peso depois. Se seus cabelos eram cacheados,
continuarão do mesmo jeito. Se você era careca, continuará careca. Não é o nosso corpo que muda e também não é a nossa alma que muda. Assim que nascemos de novo, quando você recebe Cristo como Salvador, Ele vem para viver em seu espírito. Ele tem que tornar tudo ali perfeito e santo, porque Ele não pode ficar num lugar que não seja santo. É por isso que a Bíblia diz coisas que às vezes não fazem sentido para os novos crentes e não faziam sentido para mim no início, como somos santos. A Bíblia diz somos santos e eu penso, bem, como eu posso ser santa? Veja a minha forma de agir. Você tem isso aqui dentro. Você foi santificado em Cristo. O trabalho do Espírito Santo, no momento em que você nasce de novo, é começar a trabalhar com você. Você vai para a escola do Espírito Santo e ele começa a trabalhar essas coisas que estão em você. Vamos falar do fruto do Espírito. Ele começa a trabalhar essas coisas em você dentro da sua alma. A primeira coisa que tem que ser mudada é sua mente. Porque sua alma é a sua mente, sua vontade e suas emoções. Então, quando sua mente começa a mudar, então seus sentimentos começam a mudar e então sua vontade começa a mudar. Deus nos deu o livre-arbítrio. E a única coisa que Ele quer que nós façamos é usar nossa vontade para escolher a dele. Essa é a questão. Não posso ficar em paz por força de vontade, eu só posso fazer isso se Deus me ajudar? Eu não posso mudar todo o meu comportamento e ser muito gentil o tempo todo só porque eu quero fazer isso. Eu sei que tenho uma força de vontade forte, tentei fazer muita coisa por força de vontade, mas Deus não nos deu livre-arbítrio para que façamos as coisas por força de vontade, mas a única coisa que Ele quer que nós façamos é usar nossa vontade, nosso livre-arbítrio para escolher a Ele. Ele não quer um monte de fantoches para Ele controlar. Ele quer pessoas que escolham servir a Ele. Até Lúcifer, como era conhecido antes dele cair, tinha livre-arbítrio. Foi assim que ele escolheu se rebelar contra Deus e acabou sendo expulso do céu por causa disso. Então, Romanos 12:2 é provavelmente uma das escrituras mais importantes da Bíblia, e eu gosto especialmente da tradução amplificada, a respeito da renovação da mente. E quero te dizer que este é realmente um projeto para toda a vida. E sabe, não adianta pensar quando vou chegar lá e não ter que fazer isso ou mais. Quer saber? Eu ainda tenho que derrubar alguns pensamentos e escolher outros. E se estou tendo um desafio numa área, então tenho que pensar as coisas certas. De propósito, estou escrevendo um livro no qual eu questiono se o diabo é real. Eu sabia quando comecei que provavelmente eu sofreria alguns ataques mais do que o normal. E uma das coisas que me aconteceram há cerca de uma semana foi que eu perdi um dia inteiro de trabalho no meu computador. Eu selecionei tudo e apaguei. E não recuperei. Eu conseguia reabrir o arquivo, mas estava em branco, porque eu apaguei. E eu tinha algumas escolhas a fazer naquele dia. Primeiramente, fiquei frustrado, mas ficar assim não me ajudaria, então eu disse, ok, bem, talvez houvesse algo errado com essa primeira transcrição. Eu acredito que a segunda será melhor. E então finalmente decidi que eu ia fazer tudo de novo amanhã e esquecer. Bem, eu fico feliz agora que eu sei que posso lançar esses pensamentos fora, porque se eu não conhecesse a Deus como conheço, o que teria vindo à minha mente é, bem, por que Deus não te livrou disso? Se Deus ama você, por que Ele deixou você perder um dia inteiro de trabalho? Ou eu teria ouvido coisas como, foi muita burrice sua apagar tudo, você é muito burra. Bem, veja, agora eu não preciso pensar assim por uma razão e uma única razão, porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus porque eu estudei a palavra de Deus. Não tem como outra pessoa colocar isso na sua cabeça. Eu acho que é em Marcos 4:24 que diz, à medida do pensamento e estudo que vocês dão à verdade que vocês ouvem, é a medida da virtude e do conhecimento que voltarão para vocês. Agora é ótimo ouvir as pessoas, mas mesmo assim, o que eu estou compartilhando com você hoje,
Se esta é uma área onde precisa de ajuda, a melhor coisa que poderia fazer seria ir para casa procurar as escrituras das quais estou falando e ler tudo para si mesmo. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, esta era, moldados e adaptados aos seus costumes externos e superficiais, mas transformai-vos. Não seja conformado, mas transformado. E a transformação acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Seja transformado e mudado pela total renovação de sua mente. Não é só um pouquinho disso, mas é tudo isso. Por seus novos ideais e sua nova atitude, para que possam provar por si mesmos qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, em outras palavras, se Deus tem uma boa vontade para nós, e podemos ler sobre isso, ouvir sobre isso, mas se você quiser experimentá-la, há uma grande diferença entre o que é nosso legalmente, pelo sangue de Cristo, e o que experimentamos em nossas vidas. Eu não quero apenas ler sobre isso e sublinhar toda a minha Bíblia e destacar e citar isso. Eu quero ter isso como minha experiência. Eu acho que fica confuso para as pessoas quando ouvem o tempo todo: isso é seu, isso é seu, isso é seu, e nunca experimentam isso. E é por isso que há uma diferença. A sua mente tem que ser renovada. Então ele diz: se você quer experimentar a perfeita vontade de Deus para você, então sua mente deve ser renovada. Até mesmo aquilo que é bom, aceitável e perfeito aos olhos dele para você. Precisamos aprender a pensar como filhos de Deus. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino, me comportava como menino. Uma vez que me tornei homem, ele estava falando de maturidade espiritual, eliminei as coisas infantis. E então, 2 Coríntios 10, 4 e 5, é nosso apoio bíblico para a crença de que podemos derrubar o pensamento errado e escolher o certo. Você tem que acreditar que pode fazer algo sobre o seu pensamento, que pode escolher. Veja, se você está pensando em algo ruim ou errado, bem, como se livrar disso? Não por luta, frustração ou esforço, mas você simplesmente escolhe pensar em outra coisa? Porque se você colocar um pensamento bom lá, o ruim não pode ficar, certo? Não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Talvez possa fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, estas duas escrituras, 2 Coríntios 10, 4 e 5 e Romanos 12, 2, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, se não são familiares a você, eu recomendo que as leia e releia e releia e releia e releia. E algo que me ajudou no passado, isso não é tão popular hoje por causa do uso dos computadores, mas algo que me ajudou no passado foi escrever escrituras à mão em caixa alta. Mas sabe, hoje muita gente nem sabe escrever em caixa alta, mas graças a Deus ainda sei escrever assim. E então, mas escrever-nos ajuda a internalizar as coisas. Qualquer coisa que você faça, qualquer esforço que você coloque. E honestamente, nós temos um mundo cheio de cristãos preguiçosos. Tudo se tornou tão fácil, só fazemos downloads. O que tem que fazer hoje para estudar um sermão, em comparação com o que eu tinha que fazer há 40 anos atrás, parece anos-luz de diferença. Sabe, eu tinha que usar dicionários gregos e concordâncias e, sabe, tudo que se possa imaginar para tentar estudar ou encontrar uma escritura. Agora, tudo que eu tenho que fazer é digitar uma parte dela e aparece todas as referências. Peço todas as traduções e ele me dá todas as traduções que existem. Mas quer saber, ter tudo fácil nem sempre é bom para nós. Sabia disso? Poderíamos pesar menos se não tivéssemos escadas rolantes e elevadores? É mais fácil. Mas será que é bom mesmo para nós? Assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas de nossa guerra não são carnais, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para derrubar e destruir as fortalezas. Temos armas espirituais. O nome de Jesus é uma arma. O louvor e a adoração são uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma arma. A paz é uma arma. Ter bons pensamentos é uma arma. E, na medida
em que diz elas são poderosas em Deus para derrubar e destruir as fortalezas, está falando de uma fortaleza mental. E é aí que Satanás consegue controlar seu pensamento em uma área a tal ponto que ele se estabelece e faz morada lá. E essas coisas às vezes demoram um pouco mais para você se livrar delas do que outras. E, portanto, com essas armas nós refutamos argumentos e teorias. O diabo vai discutir com você. Sabia disso? E toda coisa orgulhosa e elevada que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então ele diz, leve cada pensamento. Isso pode parecer muito difícil, mas você consegue. Demora um pouco, leve todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Então todo pensamento que passa pela sua cabeça, que não concorda com a palavra de Deus, esse é um pensamento para o qual precisa dizer não. Hoje de manhã tive que dizer, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, cale a boca. E ele continuou falando. Então, de novo, eu disse, cale a boca, em nome de Jesus. Porque ele estava tentando me fazer sentir culpada por algo que eu sabia que era falso.